Esse vídeo é o mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube, ensinando a fazer essa animação do maior canal Dark do mundo. E tudo feito no CapCut. Preste muita atenção que eu vou te entregar aqui o ouro desse estilo de edição. Você não precisa procurar nenhum material na internet, porque eu já fiz esse trabalho para você. Eu tratei algumas imagens no Photoshop Online e vou disponibilizar todo o material de graça para você baixar, acessando o link fixado nos comentários. E dentro da minha página de recomendações, escolha o canal do Telegram, que é um grupo onde nós, criadores de conteúdo, podemos trocar experiências e aumentar nosso conhecimento. E aqui também você pode baixar todos os materiais que eu vou disponibilizar gratuitamente. E para começar nossa edição, vamos arrastar o nosso background de fogo aqui para a área de trabalho, vamos cortá-lo e vamos deixá-lo com exatamente 9 segundos. Em seguida, arraste o background de trovão e nuvens na segunda camada e deixe com o mesmo tamanho de 9 segundos. E em básico, vamos rolar aqui para baixo um pouco a tela e na opção mistura vamos mudar para a opção tela para a gente mesclar os dois vídeos. Depois vamos em ajuste, desce lá embaixo, vamos aumentar a vinheta para 50 positivo, descer o branco em 50 positivo. Em seguida vamos selecionar as duas camadas, clicando com o lado direito do mouse. Vamos criar um vídeo composto. Nosso próximo passo é arrastar a camada da estátua para nossa linha do tempo e deixar com o mesmo tamanho do nosso plano de fundo principal. E em seguida a gente vai fazer isso com todas as imagens, beleza? Observe bem as camadas que eu estou trazendo para cá para minha linha do tempo e faça o mesmo. E depois de colocar a camada da estátua, em seguida vamos colocar a camada da fábrica, deixar também com o mesmo tamanho de 9 segundos e já vamos colocar abaixo dela a camada de fundo verde aqui da fumaça preta, que logo iremos usar para criar a animação de fumaça que vai sair das chaminés das nossas fábricas. E na sequência eu vou colocar o solo das árvores. Acima dessa camada vou colocar a árvore 1, esticar na mesma proporção de tamanho, e depois a segunda árvore no canto esquerdo. Vamos ajustar um pouco aqui o tamanho da árvore. Pegando nas pontas aqui você consegue ajustar para que ela fique um pouco maior. Eu vou deixar com mais ou menos nessa proporção aqui de tamanho. Depois a gente ajusta se for necessário. E nesse momento eu vou ocultar as 3 camadas aqui. E agora eu vou selecionar as 3 camadas de sombra, porque não iremos trabalhar com ela. E pressionando a tecla V, você consegue ocultá-las. Ou você pode vir aqui em cada camada individualmente e apertar no olho para ocultá-la. Mas eu prefiro a tecla V, que é muito mais prático. Então vamos selecionar aqui a nossa fumaça de tela verde. Vamos em recorte. Vamos selecionar o chroma key, depois marcar o seletor de cores e usando o conta-gotas vamos clicar na cor verde que queremos remover. Então eu vou aumentar aqui a força para 100 e vou ajustar aqui conforme necessário a sombra, mais forte ou mais fraca. Agora eu vou girar a imagem da fumaça e tentar ajustar ela sobre cada chaminé. Perceba aqui em cima, a imagem no final ficou quadrado. Eu vou ajustar um pouco mais aqui a sombra e em seguida vamos em máscara e escolhemos a opção horizontal. Eu vou girar aqui em 90 graus, posicionando um pouco mais acima. Vamos calibrar aqui a pena, você pode calibrar aí a pena. Eu vou deixar calibrado em 50. Agora vamos voltar a agulha para o início da edição, copiar e colar a camada da fumaça e ajustar nas outras chaminés da fábrica. Mas é importante ficar atento para deixar sempre a fumaça na camada por trás da fábrica. Após concluir essa animação, vamos selecionar a camada da fábrica junto com as fumaças, vamos clicar com o lado direito do mouse e criar um vídeo composto. Assim nós diminuímos aqui a quantidade de camadas, facilitando o nosso trabalho na edição. E apertando a tecla V, eu vou liberar novamente a camada da estátua e vamos começar a trabalhar com os keyframes. Por enquanto, eu vou ocultar novamente a camada da fábrica, vou posicionar um primeiro keyframe no início da camada da estátua, mais um keyframe com 10 segundos. Eu vou arrastar um pouco mais à frente, não se preocupe muito com a distância agora, e vou criar um segundo ponto de keyframe. Vou arrastar mais para frente, com exatamente 7 segundos, eu vou criar um terceiro ponto de keyframe. Agora eu vou voltar para o primeiro keyframe e vou ajustar a minha imagem para uma escala de 200%. E no segundo keyframe, vamos deixar com aproximadamente 195, para que ela diminua, simulando como se a tela estivesse se afastando do objeto. E ainda selecionando o primeiro keyframe, nós vamos abaixar a imagem até que ela suma na tela e puxar um pouco mais para a direita para que cause um efeito mais legal quando a imagem subir. Vamos ajustar agora a altura da imagem aqui no segundo keyframe. Vamos criar outro quadro-chave bem próximo desse segundo keyframe aqui. E nesse keyframe vamos ajustar a escala para 185 e descer um pouco mais a imagem. Já temos esse resultado aí, porém está muito rápido, então a gente pode regular a velocidade aqui da animação, deixando os keyframes mais próximos ou mais afastados. Quanto mais afastado, mais lento e suave acontece a nossa animação.
Quanto mais próximo, mais rápido a animação acontece. Então eu vou afastar um pouco mais. Ok, por enquanto essa é a animação que iremos deixar na estátua. Porém, depois vamos suavizar. Vamos com calma. Agora vamos trabalhar os keyframes da nossa fábrica. E para isso vamos tomar como base os keyframes criados na camada da estátua. Então selecionando a estátua e vou exibir a animação de quadros-chaves. Agora que a gente consegue ver exatamente onde foi criados os quadros-chaves aqui, os pontos de keyframes da estátua, inicialmente vamos criar os mesmos pontos de keyframe também na nossa camada da fábrica. E vamos finalizar com o último keyframe em 7 segundos. Agora vamos começar a trabalhar o movimento de animação também da fábrica. No primeiro keyframe, deixaremos a fábrica com 220% de escala. Vamos avançar para o segundo keyframe e deixar com a escala um pouco menor, com cerca de 200%. Voltando para o primeiro keyframe, eu decidi dar um pouco mais de vida na animação da fábrica. Então, eu vou voltar no primeiro keyframe e arrastar um pouco mais o objeto para o lado direito da tela. Não precisa ser muito, tá, galera? Você pode se basear também na posição Y e X, como está sendo mostrado aqui na tela. Então eu vou descer a minha imagem um pouco mais, para que somente no segundo keyframe ela suba totalmente. Já no terceiro keyframe, nós vamos ajustar aqui a escala para que ela tenha um tamanho de 195%. Vemos que a nossa animação já está tomando vida. E continuando, vamos dar mais dinamismo ainda na nossa animação, criando um outro ponto de keyframe próximo do terceiro que já havíamos criado na camada da fábrica. E no keyframe ao lado, vamos diminuir para 195 para que a imagem diminua de uma forma mais suave. Ok, por enquanto vamos deixar ela assim e vamos também criar uma animação mais simples no background de fogo. Para deixar um efeito mais dinâmico, vamos criar 3 pontos de keyframes. Aqui a gente não precisa se preocupar tanto com a animação, somente aumentar a escala do primeiro keyframe para 150, a escala do segundo keyframe vamos deixar com 130% e o último keyframe você não precisa mexer na escala. Agora vamos liberar aqui as outras camadas de sombra que estavam ocultas, apertando a tecla V, e vamos incluir alguns efeitos de animação nas árvores para que crie uma simulação de movimento como se o vento estivesse batendo nas árvores. Então vamos em efeito, distorção e escolher o efeito pulso de tela. Eu vou arrastar para cima da nossa primeira árvore e vou zerar a força, o tamanho e a velocidade do efeito, para que ela se movimente de uma forma mais suave. Bem legal, né? Agora vamos fazer a mesma coisa, jogando o efeito pulso de tela também na segunda árvore e zerar todos os pontos do efeito. Eu vou ocultar a árvore 2, já que não iremos trabalhar nela por enquanto. Vamos selecionar a camada do solo da árvore e a árvore 1. Então vamos criar um vídeo composto. Dessa forma facilitará mais a nossa edição. Eu vou voltar aqui na camada estátua e ocultar as configurações do quadro-chave por enquanto. Agora vou usar como referência para poder adicionar a animação da nossa camada solo árvore, os pontos de keyframes da camada da fábrica. Então eu seleciono a camada da fábrica, vamos exibir a animação de quadro-chave ou simplesmente você pode pressionar a tecla Alt mais K. A princípio irei criar 3 pontos de keyframes e no terceiro keyframe vou deixar a escala com 130 e arrastar a nossa árvore um pouco mais para o lado direito. Agora voltando para o primeiro keyframe, vamos deixar com aproximadamente 170%. E no segundo keyframe, vamos deixar com 160. E no primeiro keyframe, nós vamos levar a árvore suavemente para o lado direito e abaixar um pouco ela da tela, para que ela apareça pelo lado direito de uma forma bem suave. Vamos ajustar um pouco aqui o segundo keyframe para que ela apareça um pouco mais. Aqui está bom, porém ela está subindo de uma forma muito rápida. Então vamos ajustar o keyframe, afastando ele um pouco mais e reposicionando conforme a necessidade. Então eu vou deixar o primeiro keyframe aqui entre os quadros-chaves da camada da fábrica. E mais à frente vamos criar um terceiro ponto de keyframe aqui, diminuir um pouco o tamanho e arrastar um pouco mais a imagem para o lado esquerdo, criando esse movimento. Agora vamos trabalhar com a árvore 2. Inicialmente, vamos aumentar aqui a escala dela para aproximadamente 130% e liberar os quadros-chaves para a gente ter como guia da camada solo árvore 1. Então vamos começar a criar os keyframes da camada da árvore 2. Ela vai entrar aproximadamente quando a câmera simular como se a câmera estivesse se afastando e a camada de solo árvore 1 estivesse indo para o lado. No segundo keyframe, vamos aumentar o tamanho de escala para 150. E voltamos para o keyframe 1 e arrastamos a nossa árvore 2 para que ela surja pelo lado esquerdo da tela. Você pode deixar no primeiro keyframe ela um pouco mais alto. Lembrando, galera, que tudo aqui é questão de ajuste, tá? Você vai precisar ajustar cada ponto de keyframe conforme você achar necessário.
Eu achei que a animação da camada solo 1 está muito rápida, então eu vou afastar um pouco mais aqui os keyframes para que ela vá suavizando um pouco mais. Eu vou levar o ponto de keyframe um pouco mais para frente para que a árvore 2 surja de uma forma mais suave ainda. Em seguida, arrastando a agulha para aproximadamente 4 segundos, crie um terceiro ponto de keyframe. Então puxe a árvore um pouco mais para a esquerda, não precisa ser tanto. E finalmente vamos criar agora um quarto ponto de keyframe com exatamente 7 segundos e ajustar o tamanho para 170. Galera, eu achei a necessidade de trazer um pouco mais para frente a camada da fábrica, para que ela entre um pouco mais atrasado do que a camada da estátua. Assim vai causar um efeito mais legal na nossa animação. Então eu vou deixar para que ela entre aproximadamente alguns frames à frente. Vou também pegar o segundo keyframe e avançar um pouco mais para frente para que o nosso objeto tenha uma movimentação mais suave na tela. E conforme a necessidade, vou ajustar também os próximos keyframes. Percebi que esse final aqui da camada da fábrica não vai ser necessário, então eu vou apagá-lo. Vamos deixar nossa animação mais interessante adicionando um texto. Vamos na opção texto e adicionar um texto no formato padrão mesmo. Agora digite a palavra que você quer. Aproveitando essa frase, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, faz isso agora se esse vídeo está sendo útil para você. Eu vou escolher esse tipo de fonte aqui que eu achei legal para esse projeto. Vou colocar a cor laranja. Vou descer um pouco mais e habilitar o efeito brilho, esse que é gratuito, e colocar a cor vermelha. Agora vamos calibrar a intensidade conforme a necessidade e também um intervalo. Vou habilitar também essa sombra e vou abaixar a opacidade para aproximadamente 40%. Nos demais eu não vou mexer. Vou trazer o texto para um pouco mais para o centro da tela e com a agulha em aproximadamente 3 segundos e 23 eu vou cortar essa parte aqui do texto para que ele entre exatamente no momento que a árvore 2 faz um movimento próximo dele. Então eu vou arrastar o texto para que ele fique uma camada abaixo da nossa árvore 2. Em seguida vamos colocar uma animação de entrada no nosso texto. Eu vou escolher essa animação do tipo 1 e deixar aproximadamente com 1 segundo,3. A nossa animação já está ficando bem interessante, galera. E é claro que você pode ir ajustando o seu texto aí, seus objetos, de acordo com a sua necessidade. Para mim está legal assim do jeito que está. E selecionando o terceiro keyframe da árvore 2, eu apenas vou ajustar para que ela fique um pouco mais para o lado esquerdo e não cubra tanto o nosso texto. Eu decidi ajustar um pouco e dar um pouco mais de coloração à nossa estátua. Então, selecionando a camada da estátua, vamos em ajuste, rolar um pouco mais a tela para baixo. No meu caso, eu vou deixar com -8 o preto. O branco vou deixar com 10, -9 a sombra e o destacar com 6. O brilho também eu vou ajustar para 10 e é somente isso que eu vou fazer na estátua. Vou ajustar aqui para que todos os keyframes terminem com exatamente 7 segundos aqui no final, que alguns mudaram um pouco de posição. E agora fica bem atento que esses últimos keyframes aqui que iremos fazer depois de 7 segundos serão muito importantes para que a gente crie, galera, uma animação de transição para que depois você possa introduzir qualquer animação, um vídeo, uma imagem que você queira que apareça depois dessa animação, beleza? Então vamos criar aqui keyframes em todas as camadas com a agulha sempre em 8 segundos, beleza? Na última camada de fogo não é preciso, porque nela não vamos criar mais nenhuma animação. Agora preste atenção, vamos selecionar a árvore 2 e nesse último keyframe vamos deixar ela com aproximadamente 200% na escala e vamos puxá-la para que ela fique totalmente do outro lado da tela, até que ela suma completamente. Agora no keyframe da camada árvore solo 1, vamos aumentar um pouco o seu tamanho e puxá-la um pouco mais para o lado direito da tela, até que a árvore suma. Vamos também fazer a mesma coisa de uma forma mais suave com a camada da fábrica. Selecionar também o keyframe da estátua e arrastar ele um pouco mais para o lado. Não precisa levar ele até o final da tela, apenas deixá-lo um pouco mais para o lado. E agora vem uma sacada de mestre para você criar uma transição bem legal na saída dessa animação. Quando a nossa árvore estiver prestes a passar no meio da tela, vamos adicionar abaixo dela um novo vídeo ou imagem que você queira que apareça como o próximo take. Então fica bem ligado agora nessa sacada. Exatamente quando a nossa árvore for passar de uma tela para outra, perceba que se nossa imagem estiver acima de todas as outras camadas, menos de a camada da árvore, ela irá aparecer na sequência, criando um efeito bem legal aqui de mudança de cena. Mas para que ela não fique perceptível no início dessa transição da árvore para o outro lado da tela, nós iremos marcar o nosso vídeo que acabamos de inserir e vamos adicionar uma máscara. Eu selecionei a máscara horizontal, girei em 90 graus e vamos criar um ponto de keyframe no início do nosso objeto e vamos ajustar para que a máscara acompanhe exatamente a saída da nossa árvore. Veja exatamente o momento em que a árvore sai totalmente da tela e crie um segundo keyframe na máscara.
Então arraste a máscara para o lado esquerdo junto com a árvore para que ela exiba totalmente a nossa imagem, mudando a cena e criando esse efeito aí bem legal. Agora, para suavizar ainda mais a nossa animação e não ficar um movimento tão duro, vamos exibir a animação de quadro-chave, começando pela nossa estátua. Vou selecionar o primeiro keyframe, venho em gráficos e vou escolher a segunda opção, entrada fácil. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros pontos de keyframe, lembrando que você pode ajustar também a suavização e a velocidade da animação, puxando nesses pontinhos que aparecem quando você seleciona cada quadro-chave. Então faça isso, esses pontos de suavização com os quadros-chaves em todos os objetos de animação que você achar necessário. Eu vou fazer isso aqui em todos e você também pode fazer na sua animação. E agora, para dar aquele toque final na nossa animação e deixar nossa edição com um toque bem profissional, vamos adicionar alguns efeitos. Primeiramente, vamos aqui na opção natureza e escolher o relâmpago. Então vamos arrastar para que ele fique por trás da camada da estátua. Essa animação de relâmpago deve aparecer assim que a estátua estiver quase completa na tela. Eu vou criar um primeiro ponto de keyframe na camada do efeito e vou arrastar um pouquinho mais à frente e vou criar um segundo ponto de keyframe. Agora nesse keyframe, vamos zerar tudo que o efeito tem, para que ele só apareça no início da nossa animação. Ainda dentro de efeitos, vamos aqui na opção boate e criar um efeito de agitação na tela. Eu vou escolher o efeito tremer câmera. Vou arrastar ele para cima de todas as camadas, deixando somente ele por trás da camada da árvore 2 e vou também colocar 2 pontos de keyframes. E no segundo ponto de keyframe, eu vou zerar também o intervalo e a velocidade para que esse efeito de câmera estabilize depois que a nossa imagem e a nossa fábrica subir. E por último, não menos importante, vamos colocar aqui um efeito faísca 1 por cima da nossa camada da fábrica e da nossa camada da estátua, simulando como se algumas faíscas de fogo estivessem passando por cima delas, criando um visual ainda mais interessante para nossa animação. Mas antes de ver o resultado final, deixe o seu like nesse vídeo se ele te ajudou e você pode também assistir outros vídeos e aprender outras coisas bem interessantes com outros vídeos que eu deixo aí para você como recomendação. Eu sou Ronácio Santos e vamos dominar a criação de conteúdo, galera. Te vejo no próximo vídeo.